Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre perfeccionismo. Eu estava pensando nesse assunto e eu resolvi trazer aqui a minha experiência para inspirar, para ajudar de alguma forma. E o que aconteceu? Eu percebi que muitas vezes, para a gente quebrar algum padrão, nós precisamos nos desafiar. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, comigo, eu percebi que eu era uma pessoa muito perfeccionista e não só para fazer as coisas, sabe? Mas de querer passar uma imagem de pessoa perfeita, de pessoa que nunca erra e tudo mais. E isso é horrível, porque nós ficamos nos limitando, né? Se a gente erra, a gente já se culpa, a gente já nos cobra muito, nos pressiona demais. E nós temos que quebrar esse padrão porque vai fazer mal pra gente mesmo. E o que eu comecei a perceber que estava me prejudicando, além desses fatores que eu comentei, foi que eu estava percebendo que eu queria sempre parecer uma pessoa muito agradável, que eu não queria desagradar ninguém, justamente para parecer aquela pessoa perfeita, sabe? De nossa, essa pessoa é muito legal, nossa, essa pessoa é muito interessante e tudo mais. E isso acaba sendo que é um hábito controlador também, porque se você quer sempre parecer perfeito, se você sempre quer agradar o outro de alguma forma, significa que você quer controlar o que as outras pessoas vão pensar de você, o que elas vão falar e etc. E assim a gente acaba deixando a nossa espontaneidade de lado, né, nossa autenticidade, e nós não conseguimos ser nós mesmos, porque nós vamos ficar presos nesse perfeccionismo ou nessa imagem que a gente criou, que muitas vezes pode ser uma máscara para esconder a nossa real identidade, né, a nossa real essência. Sendo assim, o que você pode fazer para quebrar? O que eu fiz para quebrar isso, que eu estou colocando em prática para mudar esse padrão? Quero trazer aqui o meu exemplo do que eu estou fazendo para que você possa pensar também em algum padrão que você tenha e como que você pode mudar isso, tá? Então, para mim, o que eu comecei a fazer foi o seguinte: sempre que eu percebia que eu queria passar uma imagem de perfeita, eu me mostrava de verdade. E uma das formas que eu encontrei para fazer isso foi aqui, através da internet. Né? Então, por exemplo, antes eu não gravava stories, nem não mostrava muito os detalhes, justamente porque eu não queria que ninguém visse a realidade, sabe? Então, acho que isso acontece com muitas pessoas, de só vou mostrar o momento perfeito, só vou mostrar a foto perfeita, até por isso que o pessoal fala que o Instagram, o povo só mostra a vida perfeita, porque é realmente assim. E eu comecei a fazer diferente. Então, sempre que eu tirava uma foto que ficava feia, que ficava mais ou menos, eu comecei a postar mesmo assim, que foi uma forma que eu encontrei de quebrar esse padrão. E, gente, parece ser uma coisa muito fácil falando assim, mas é um pouco desafiador, porque a gente fica com medo. Imagina alguém que já viveu a vida toda desse jeito, sempre procurando agradar, sempre procurando esconder quem é de verdade, sempre com medo de não ser aceito por quem você é. Então, assim, pra mim foi muito desafiador, me trouxe muito medo mesmo, então eu postava e já saía correndo, como dizem, e tá sendo muito bom pra mim, sabe? Até por isso que eu também comecei a gravar os vlogs, e sempre que eu gravava alguma cena que eu ficava, nossa, essa cena não ficou boa, ficou feio, não sei o que, eu vou lá e eu me obrigo, de certa forma, a deixar daquele jeito mesmo, a não fazer edição e etc. Porque se a gente não der esse passo, se a gente não fizer esse desafio com a gente mesmo, nós vamos continuar do jeito que estamos. E continuar do jeito que estamos, às vezes, não é tão legal, não é tão benéfico, porque pode ser que só esteja te prejudicando. Para mim, eu percebi que estava muito me prejudicando eu querer ser essa pessoa sempre perfeita ou
perfeccionista em outras coisas também, né? Então vamos supor, eu tô fazendo algo que eu quero deixar perfeito. Um exemplo é do Canva, né? Sempre que eu tô mexendo no Canva e eu tô fazendo alguma arte, eu quero deixar aquela arte assim, surreal, de tirar o fôlego. E aí, às vezes, eu ficava tipo 1 hora fazendo uma arte. Vocês imaginam, gente? É muita coisa. Justamente para deixar perfeito. E quando eu comecei a perceber isso, eu também comecei a cortar de não tá perfeito, mas eu vou salvar a si mesmo. E dá aquela dorzinha, sabe? É como se fosse uma certa abstinência de tipo, não, eu tenho que deixar perfeito, não posso entregar assim, não sei o que. Mas você vai e faz a si mesmo, entrega desse jeito, posta desse jeito. E com o tempo você vai vendo que não era tão ruim assim, sabe? Até isso foi muito legal de eu ter percebido, por isso que eu quis trazer esse tema, essa reflexão aqui pra vocês, porque até esses dias eu tinha gravado lá nos stories, colocando água no filtro e brincando, né, de nossa, a vida de pobre não é fácil, tem que ficar colocando água toda hora, né, mas tá tudo bem, é a vida mesmo, né, por enquanto é o que temos. E um amigo me mandou assim: nossa, eu prefiro 1000 vezes esse filtro, que a água desse filtro é muito mais gostosa. E eu fiquei, nossa, é mesmo? Então, assim, às vezes você sair disso de eu não preciso ser perfeito o tempo todo e você se mostrar de verdade, você pode se surpreender. Porque, por exemplo, antes, talvez eu estava até com uma certa reclamação de nossa, que saco, tem que encher isso de novo e tudo mais. E aí, quando ele me trouxe essa perspectiva, eu fiquei, nossa, é verdade, aquelas águas que é daqueles filtros automáticos, elétricos, não sei, é realmente um pouco mais artificial. E desse do filtro de barro, apesar de dar um pouco mais de trabalho, eu sinto que é uma água mais natural. Então vamos olhar por esse lado. Mas vocês percebem que eu só tive essa abertura, né, desse amigo me falar isso porque eu me permiti sair do perfeccionismo, porque nunca que, assim, na minha outra versão, eu me permitiria mostrar uma coisa dessa. Porque eu ficaria, capaz, nossa, imagina o povo vendo que eu tenho esse filtro, que vergonha, não sei o quê. E depois eu descobri que nem era tanto assim, sabe? Eu acho que, nesse caso, também, já entrando nesse quesito de nós querermos sempre agradar o outro, vem também a questão de que nem sempre a gente tá sendo olhado o tempo todo, sabe? Às vezes a gente fica, nossa, aquela pessoa vai pensar isso de mim, eu tenho que ser muito legal, não sei o quê. Às vezes você falou uma coisa que depois você fica remoendo e você tá lá, né, nossa, não deveria ter falado isso, eu deveria ter agido de outra maneira e tal, e a pessoa nem lembra mais, ela já tá pensando lá nas coisas dela, já tá planejando alguma coisa na mente dela, e a gente sofrendo, né? Eu acho que, quanto a isso, nós devemos perceber que nós temos que abrir os olhos de entender que a gente não é o centro do mundo, sabe? Não tá todo mundo nos olhando o tempo todo. Até esse exemplo, né, trazendo de novo, de que eu postei o vídeo do filtro e às vezes eu ficava, ai, que vergonha, não sei o que. Calma, tipo, às vezes as pessoas viram, nem ligaram, falam, ai, que pessoa louca e pronto. Ou, né, nem deu tanta visualização, quem viu, às vezes, tipo, é mesmo, isso dá trabalho. Ou pensou, eu prefiro esse filtro, ou outro, que filtro o quê? Eu tô preocupada com meu filho aqui. E a gente super sofrendo, né, com aquela vergonha e tudo mais. Ou seja, quero trazer essa consciência aqui para vocês, de vocês começarem a observar que padrão que você tem aí com você, que você percebeu que está te prejudicando, e você também se desafiar a fazer algo para melhorar isso. Como eu disse, esse desafio que eu comecei a fazer, para vocês pode ser uma coisa muito fácil, às vezes falando, tipo, ok, eu sou de boa e tudo bem, mas das pequenas coisas que a gente vai melhorando, não é das grandes, sabe? É de pouco em pouco a gente chega lá também. Então, vamos supor que você é uma pessoa muito impaciente. Começa a se desafiar coisas que você vai ter que ter paciência. Lógico que às vezes eu tô falando isso e você pensa, nossa, mas todos os dias no meu trabalho eu tenho que ter muita paciência, porque isso.
Tá, só que você tá sendo obrigado já pela circunstância. Eu tô falando de você mesmo se desafiar, uma coisa que você não faria, né, sem ser nesse âmbito do trabalho, porque querendo ou não, no trabalho às vezes a gente tem que fazer sem querer mesmo, não tem outro jeito, que tem várias coisas envolvidas. Mas eu falo no seu dia a dia, alguma coisa que você mesmo vai se desafiar. E você vai ver que no começo vai ser horrível, que você pode sentir muita ansiedade, que você pode sentir palpitação e etc. Mas depois você vai ver que, nossa, até que eu tô conseguindo ter paciência, e você vai ver como que isso vai ser libertador, porque você vai conseguir aplicar isso em outras áreas da sua vida. Do tipo, se você se permitir ter paciência e o seu desafio for, eu vou cozinhar, né? Então, eu mesmo vou cortar os legumes, eu mesma vou fazer não sei o que, enfim, alguma coisa aí da cozinha. E depois você vai ver que quando você estiver com os seus filhos, ou quando você estiver com seu marido em alguma situação, que você vai conseguir aplicar aquela paciência que você trabalhou na cozinha, né, de certa forma, que você se envolveu, que você se desafiou a fazer cozinhando, né, de trazer essa paciência cozinhando. Então, é muito interessante e é muito bom, porque isso vai nos trazendo mais domínio próprio. E domínio próprio é incrível, de você saber que você consegue lidar com as coisas, que você consegue ter um controle sobre as suas emoções, que algo que aconteça não vai te dominar. E, obviamente, isso vai melhorando muito na nossa ansiedade, nas nossas preocupações. Enfim, na minha opinião, é um ciclo, uma coisa que vai levando a outra, sabe? Mas muitas vezes a gente não percebe porque nós estamos muito envolvidos, nós estamos, sei lá, muito desconectados de nós mesmos, e aí a gente não para refletir o quanto que aquilo impactou em outras áreas também. Então, é esse recado que eu queria deixar aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu gostei, se inscrevam no canal, compartilhe com alguém, tá? Beijos e até o próximo vídeo.